Ok, sejam muito bem-vindos à segunda parte do vídeo sobre interdição. Houve crimes na agressão com relação ao direito de ir e vir dessa senhora, porque ela não estava interditada. Ela não estava nem em processo de interdição. Então vamos voltar para o processo de interdição. Então, o juiz deu esse despacho que o curador vai utilizar, né? Ok. Enquanto isso, o juiz já, nesse mesmo despacho, o juiz já determina a citação do interditando, daquela pessoa que está sendo pedido para ela a interdição. Poderia dizer, bom, mas se ela tem problema mental, como é que ela vai ser citada? Mas a lei diz que ela tem que ser citada. E, inclusive, diz que o oficial de justiça, ele já faz uma pré-avaliação. Olha, o oficial de justiça não tem capacidade para avaliar, ele não é um médico. Sim, mas ele é um leigo que vai dar as impressões dele. Como ele tem fé pública, ele vai dizer, olha, eu fui lá, citei aquela senhora, ou aquele senhor, ou aquele jovem, eu percebi tal coisa, eu percebi que ele tem um olhar distante, ou que ele não concatena as ideias, ou que naquele momento, sim, ele parecia lúcido, parecia normal. Vai depender do que o oficial de justiça vai captar, a leitura que ele vai fazer dessa pessoa. Claro que é só porque a lei diz isso, porque para o juiz não tem valor técnico, digamos. E o oficial de justiça vai dizer para essa pessoa, você está sabendo, está sendo pedido a sua interdição. Interdição significa isso, isso e isso e tal. Essa pessoa, ela tem o direito de contratar um advogado, às expensas dela, ou por alguém da família que vai ficar do lado dela contra aquele que está pedindo a interdição, aí vai depender. Na maioria das vezes, a pessoa não tem aquela capacidade de pedir para ninguém ajudá-la, mas a lei diz que o juiz tem que determinar, tem que nomear um defensor dativo. Então, de qualquer forma, essa pessoa vai ter um defensor. Esse defensor, geralmente, ele faz aquela, a gente fala, defesa por negativa geral. Tem defensor que defende de verdade, tem outros que fazem vista grossa e tal. Mas a promotoria, que é o Ministério Público, esse não. Esse ele analisa tudo, ele quer ver tudo, porque ele que está ali, de fato, defendendo de verdade os direitos do interditando. E o juiz também, é claro, tem que ter um olhar bem rigoroso, e eles têm, tá? Dito isso, o juiz, claro, abriu prazo para apresentar a defesa. Essa defesa é apresentada pelo defensor público, mas o Ministério Público também apresenta a avaliação dele, dizendo que tudo bem, que ele opina por manter ali aquele curador como curador provisório. E nesse mesmo despacho, o juiz costuma nomear o perito judicial, que é um perito do juízo. Ele nomeia, ele dá um prazo, geralmente são 30 dias que o perito tem para, depois que pegou o processo, no caso agora tudo é digital, então ele vai ter acesso pelo computador mesmo. Mas o perito, o bom perito, ele vai analisar todo desde o início, desde a petição inicial, os documentos que a família do interditando apresentou, e é claro, ele vai lá em loco fazer essa análise. Ele vai fazer essa entrevista com o interditando e depois ele vai fazer o laudo. Quando o juiz nomeia o perito, eu como advogada, eu entro em contato com o perito. Eu falo, olha, eu estou me apresentando, sou advogada da família do interditando ou da interditanda. Eu gostaria de saber se o senhor precisa de alguma coisa a mais do que está nos autos. De repente o senhor precisa de mais, ou porque a gente junta os documentos suficientes para o juiz. Mas pode ser que o perito diga assim, eu quero tudo que a doutora tem, de medicamentos, tudo que foi médico, obviamente. E eu costumo perguntar, o doutor quer que o curador esteja presente ou não? A maioria pede que o curador esteja presente. Aí ele marca o dia que ele vai à clínica ou à casa dessa pessoa, porque às vezes ela ainda não está numa clínica, ela está em casa. E aí ele vai fazer toda essa entrevista, mas antes também tem outro detalhe. O juiz, ele nomeia o perito, ele já abre prazo para nós apresentarmos os quesitos, ou seja, as perguntas que nós queremos fazer para o juiz, para o perito. O próprio juiz manda um monte, ele já coloca ali todas as perguntas que ele faz para o perito. E são muitas, viu? Os juízes costumam colocar perguntas capciosas, perguntas difíceis, que ele, como leigo, ele deve ter se instruído com outros peritos, obviamente, para fazer aquelas perguntas. Porque é uma coisa que eu costumo dizer, até para se ter dúvida você precisa conhecer do assunto, né? Então o juiz coloca lá uma porção de quesitos, de perguntas. O Ministério Público, por sua vez, também coloca aqueles que ele vê que o juiz queria colocar, o juiz já colocou, então ele coloca aquelas outras que o juiz não perguntou. E nós, advogados, também fazemos as perguntas, obviamente, para não ser perguntas repetidas, a gente faz aquelas perguntas que a gente viu que nem o promotor, nem o juiz fizeram. E nisso, com essas perguntas, com tudo isso, é que o perito vai agir. Ele vai marcar uma data, ele vai fazer uma entrevista, uma ou duas que ele entender. Ele vai fazer, inclusive, uma perícia. Tem perito que faz até uma perícia de como é que ela está sendo tratada, como é que está sendo, porque às vezes o juiz pergunta, né? Como ela está sendo tratada, se o curador está sendo bom, ela está em condições legais e tal. Depois disso, ele tem 30 dias para apresentar o laudo. Às vezes eles pedem mais prazo, mas geralmente fica nos 30 dias. Ele apresenta um laudo.
É um laudo complexo porque ele faz várias coisas, por que que ele utilizou esse método, se esse método é o mais utilizado, por que que ele é eficaz, e ele foi, entrevistou, ficou tanto tempo, e tudo que ele percebeu dessa pessoa. E no fim, ele vai responder todos esses quesitos, quesitos do juiz, quesitos do MP, quesitos da defensoria e quesitos da família do interditando. E aí ele vai responder e no fim ele vai dizer se ele acha que sim, é o caso de interditar, se é para sempre, porque às vezes a interdição ela não é para sempre. Há muitos casos, principalmente em casos de interditando os jovens, que quando cessa aquela doença, ele pode pedir o levantamento dessa interdição. Isso é comum. E aí tem que ter nova perícia, tá? Então essa perícia judicial que existe no crime, né, o Dr. Guido Palombo, por exemplo, que é um fantástico perito, ele mesmo comenta que ele é perito da área criminal, mas ele também faz perícia para interdições na área civil, ou para casos de divórcio em que guarda de menor, né, que um cônjuge está imputando ao outro, que ele tem problema, tal, então às vezes ele é chamado também para dar o laudo. Mas mesmo que ele diga que é para sempre, nada impede que o interditando venha e peça o levantamento dessa interdição e aí o juiz vai pedir nova perícia. É claro que o juiz vai dar... Não, aí o juiz pede para nós, todas as partes, falarmos sobre o laudo, o que a gente acha. Às vezes acontece a gente ficar em dúvida, mas não ficou muito claro, eu gostaria que o perito esclarecesse tal ponto. Aí o juiz, ou o próprio juiz, ou o promotor pode pedir isso também. O perito esclareça algum dado que não ficou claro. O perito é chamado, aí ele vem, faz uma petiçãozinha e esclarece aquele ponto. Tudo esclarecido, o juiz abre prazo de novo, diga sobre o laudo de novo, se concorda com os esclarecimentos ou não. Geralmente a gente concorda se a gente pedir algum esclarecimento. A gente também pode pedir uma audiência em que o perito esteja presente, o que não é comum, tá? Mas podemos pedir, qualquer uma das partes. Tudo concluído, o juiz vai homologar o laudo, porque o juiz também, se ele estiver satisfeito com o laudo, ele vai homologar o laudo, porque as partes concordaram. Se as partes não concordaram, porque às vezes as partes podem dizer, bom, tudo bem, ele esclareceu, mas eu não concordo. Olha aqui, tem outra perícia aqui que eu pedi, né? Aí é uma perícia particular. Eu pedi essa perícia e tá aqui, pode ser um filho que discorda, né? Ou o cônjuge do interditando que discorda dos filhos que estão pedindo a interdição. Olha aqui, tem laudo, que é o laudo particular, mas ele traz, não concordo. Mas tudo bem, o juiz aqui vai julgar. Se ele concorda com o laudo, ele vai dizer, ou ele vai nomear ainda um outro perito. Mas em geral o juiz... ele fica com o laudo do perito dele, que é o perito da confiança dele, perito juramentado e tudo. Então, ele vai homologar esse laudo. Homologou o laudo, aí ele vai colocar aquele curador como definitivo, ou ele vai nomear, dependendo do que acontecer no processo, ele pode até nomear um outro curador da família, né, uma pessoa da família, tá? Ou até um curador que não é da família, que é mais difícil acontecer. Então, basicamente é isso. Essa sentença vai ter um prazo de 15 dias úteis para ela transitar em julgado, porque as partes podem recorrer. Se for um processo judicial, eventualmente vai ter sim uma parte que vai recorrer, aquela que não concorda. Mas vai indo para as outras instâncias, geralmente se confirma aquele laudo. Se não se confirmar, vai chegar num laudo que vai ser confirmado. E essa pessoa, tendo realmente problemas, aí ela vai ser interditada definitivamente. Essa interdição, essa sentença que transitou em julgado, ou seja, que depois que não cabe mais recurso nenhum, é dada uma certidão do cartório dizendo que a sentença transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Ou porque os recursos todos já foram superados, ou porque passou o prazo e ninguém recorreu, que é o mais comum. Então, transitou em julgado, aí essa sentença ela vai ser registrada no livro de nascimento dessa pessoa, o jovem ou o idoso. Então, vai ficar público que ela é uma pessoa interditada. Então, qualquer coisa, qualquer negociação, qualquer coisa que se tratar com ela, que não passe pelo crivo do juiz, não vai ter valor nenhum. E aí, a gente esbarra naquela questão. Então, quem é que vai estar à frente da vida dessa pessoa? O curador. Então, só que não pense que o curador ele vai fazer o que ele quer. Se ele quiser vender um imóvel desse interditado, que aí já é interditado, né? Ou mesmo enquanto ele for interditando, é possível você pedir a venda? É claro que vai ter que ter uma pessoa para avaliar, porque não basta você falar, o imóvel vale 500 mil. Não. Olha, eu quero vender, a família quer vender, e tem que explicar o porquê. Quer vender esse imóvel porque o custo com o idoso, principalmente o idoso, é muito alto, né? Com cuidadores e tal, remédios, tratamento, clínica. Então, é necessário que você explique. Aí o juiz, o promotor vai analisar e vai falar, tudo bem, eu autorizo, mas vamos nomear um perito para avaliar o imóvel.
perito vai vir, vai ter que... Tudo isso é pago, né? A não ser que a pessoa tenha gratuidade de justiça. Aí vem um outro perito para avaliar os imóveis, e os imóveis, olha, o mínimo que esse imóvel vale é 500 mil. Então a família não vai poder vender por menos de 500 mil. Ela até pode vender, mas ela vai ter que depositar em juízo 500 mil. Ela pode vender por 300, mas ela vai ter que completar porque o mínimo é 500, vai ter que depositar. Quando ela for precisar de sacar esse dinheiro, tirar, né, judicialmente, porque vai estar numa conta judicial, quando ela precisar levantar esse dinheiro para fazer face a essas despesas, ela tem que comprovar as despesas e falar, eu preciso de tanto. Geralmente eu ponho uma gordura a mais, porque até que o juiz despacha, liberando, já tem mais despesinhas, né? Então até explico isso para o juiz. Aí ele passa pelo crivo do promotor, o promotor autoriza, é liberado e vai sendo liberado conforme a pessoa vai precisando. Às vezes eu peço para o juiz já liberar para 6 meses, para 1 ano, dependendo. Tudo que é feito, porque essa interdição é para gerir os recursos e a vida, em termos de negócios, a vida negocial, essa é a palavra, essa expressão da pessoa. Tudo passa pelo crivo judicial. E depois disso ainda tem a prestação de contas, né? Que o juiz na sentença, é na sentença que ele costuma dizer, eu quero prestação de contas anuais, ou eu quero prestação de contas semestrais. Geralmente é anual, mas tem juiz que pede por menos tempo. A primeira prestação de contas eu sempre ajudo a família, porque eles acham que é muito complicado, como eu já sei fazer, já tenho estraquejo, eu passo para a família o modelo, a família faz e tal, tem que guardar tudo que gasta e tudo mais. Então, pessoal, para não ficar muito longo, né, se vocês quiserem fazer perguntas aqui, comentários, eu vou agradecer muito e aí eu vou respondendo. Mas basicamente é isso. Essa interdição foi feita totalmente ao arrepio da lei, foi feita em confronto aos direitos de ir e vir dessa senhora, que até achou que estava sendo sequestrada, e ela foi sequestrada, e sequestro a gente sabe que é crime. Então essas duas clínicas vão ter que explicar, elas têm muita coisa para explicar para o delegado. E eu até vou acompanhar esse caso, porque é um caso que também me interessa. Eu gosto de investigação criminal, eu gosto muito dessa área. Então eu espero ter ajudado, eu espero ter esclarecido, e coloquem aqui suas dúvidas. Se você não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva, dê o seu like, coloque seus comentários, dê sugestões de vídeos. E você que me assistiu até o fim, muito obrigada. Você que é meu inscrito fiel, muito obrigada. Você que é novo inscrito, seja muito bem-vindo e até o próximo vídeo.